Bom dia, Graça e Paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou Isabel do Marco. Estamos aqui para mais uma Manhã em Família e o assunto dessa Manhã em Família é dispensando o que atrapalha. Por isso nós vamos estar refletindo no livro de Atos, Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 19, que nos diz assim, ó. Por isso eu julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne dos animais sufocados e do sangue. Nós vemos dentro desse contexto aqui de Atos que muitos gentios estavam se convertendo a Cristo, tomando testemunho desses apóstolos, eles chegavam, se entregavam a Cristo, mas algumas pessoas queriam impor a esses gentios que eles passassem a cumprir todas as regras, todos os preceitos do judaísmo. E aqui Tiago, ele chega e ele coloca: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Por quê? Porque aquilo era realmente perturbação, eram regras, inclusive mais à frente na palavra diz impor algo que nem os nossos pais conseguiram cumprir. Então nós vemos que era imposto coisas que nem eram necessárias aos gentios e que pelo contrário acabavam atrapalhando, muitos acabavam se desviando do evangelho, por quê? Porque era imposto algo além. E aqui podemos chamar de um concílio dos apóstolos, eles se reúnem e eles definem o que nós devemos passar aos gentios, o que nós devemos ensinar aos gentios. Nós devemos ensinar aos gentios que se abstenham primeiramente da contaminação dos ídolos. Ou seja, nós não devemos nos contaminar com a idolatria, seja ela qual for. Amar a Deus sobre todas as coisas significa não colocar nada no lugar de Deus. Não colocar nada acima de Deus nas nossas vidas. Nós não devemos ter um amor ao dinheiro acima de Deus. Nós não devemos ter um amor ao poder acima de Deus. Nós não devemos nem mesmo colocar festas, comportamentos, tradições acima de Deus. E esse talvez seja um dos grandes riscos. Nós só olharmos para o apóstolo Paulo, talvez uma das coisas que mais ele tenha corrido atrás é mostrar assim, ó, não se deixem levar pelas pessoas que tentam colocar coisas humanas, impor coisas humanas para vocês. Não se deixem judaizar novamente, não se deixem levar pelos preceitos judaicos. Não, não, Cristo morreu na cruz por vocês. Vocês recebem a graça de Deus sobre a vida de vocês. Vocês não vivem mais por aquele conjunto de regramentos, vocês vivem porque Cristo vivificou a vida de vocês. Então, nós vemos lá, se abstenha da idolatria, bem como da imoralidade sexual. Por quê? Porque o pecado fora do corpo é uma coisa, mas o pecado dentro do nosso próprio corpo, quem é que vai trazer juízo sobre isso? O próprio Deus vai nos julgar sobre isso. Então, nós temos que ter um grande cuidado com relação à imoralidade sexual. Mas também um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, e muitas vezes a gente conversando com círculos até mesmo de cristãos, algumas pessoas questionam, tá, mas da onde será essa questão de não consumir o sangue, principalmente? Da onde essa questão do animal sufocado? Lá em Atos 15, 20, no finalzinho diz da carne de animais sufocados e do sangue. E nós sabemos que culturalmente no Brasil existem muitos pratos que são elaborados a partir do sangue. Podemos consumir? Eu questiono a Eu não você. consumo. Pessoalmente, nós não consumimos. Se você perguntar, nós não recomendamos que você consuma Uma também. coisa que não tem o conhecimento, né? Tu consumiu, não sabia, ok, não vai te condenar por isso, mas a partir do momento que tu sabe que tem, aí é uma questão de escolha, né? Exatamente. Nós ainda comentávamos antes de gravar o vídeo, quando você vai num açougue comprar uma carne, você sabe se o animal foi sufocado, se ele foi degolado. Tem como saber. Não tem como saber. Mas, assim, ó, dependendo do prato lá, você sabe. Ainda peguei alguns nomes aqui: galinha cabidela, galinha molho pardo, morcela, sarapatel, chouriço. São pratos que levam sangue na sua composição. E aí, se eu pegar lá e ler Atos 15 e 20, eu vou parar e pensar, mas tá, mas se os apóstolos lá definiram que o que deveria ser passado aos gentios era que não comesse o sangue, que não comesse da carne sufocada. Eu tendo conhecimento, eu vou fazer isso? É uma questão de julgamento para cada um de nós. Então, assim, ó, vamos analisar ali Colossenses 2,16, né? Que nos diz assim:
Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou do dia da festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então a gente pega e analisa assim, existia um princípio espiritual do porquê que o Senhor estabeleceu certas regras para o judaísmo, né? Mas o fim da lei é Cristo, né? Ele cumpriu a lei. Isso não quer dizer que a gente tenha que ignorar a lei, nós temos que analisar o princípio, né? Porque quando foi questionado ao Senhor qual era o maior mandamento, né? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Com isso você está cumprindo toda a lei, né? Então a gente tem que analisar o princípio espiritual dessa lei, né? E realmente, assim, depois, com o tempo, os judeus acabaram incluindo certas coisas que nem foi o que o Senhor pediu, né? Algumas regras sanitárias, necessárias para a época, mas não quer dizer que sejam necessárias para a época de hoje, né? Então, tudo isso a gente tem que ter o entendimento do princípio espiritual das coisas. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei, né? Cristo é a manifestação do amor de Deus ali, da expressão da palavra de Deus, né? Então ele não veio revogar, ele veio cumpri-la, é isso que ele fala. Então vamos analisar o princípio destes ensinamentos que o Marco acabou de ler. Então, nada de idolatria e nem consumir coisas sacrificadas a ídolos, né? Por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas. Ali, imoralidade sexual. A palavra nos alerta que quem peca, né? Todo pecado é fora do corpo, mas a imoralidade sexual, ela é dentro do corpo. E aí fala que o Senhor é julgador do corpo. Até porque o nosso corpo É templo do Espírito Santo. Então, como é que eu vou pegar, eu como templo do Espírito Santo, como habitação do Senhor, e vou ficar assistindo imoralidade ou praticando imoralidade? Lembrando que o próprio Jesus disse que quem olha para uma mulher com intenção impura já pecou, né? Então, é neste princípio, a gente tem que se abster de toda imoralidade sexual, até porque a imoralidade sexual peca contra o nosso próprio corpo, né? E a gente acaba pecando contra outra pessoa se chega a ter um relacionamento extraconjugal, um relacionamento ilícito, digamos assim, né? Que aí pode ser antes ou depois do casamento. Quando tem um ato ilícito sexual, eu estou pecando contra o meu corpo e contra o corpo da outra pessoa. Eu estou pecando no amor ao próximo como a mim mesmo. Vocês estão entendendo quais são os princípios? Aí vamos seguir aqui, né? Como da carne de animal sufocado. Gente, Deus não se agrada da maldade com animais. Claro que a gente pode se alimentar de carne. Eu não estou aqui pregando o vegetarianismo, veganismo, né? Eu não estou falando isso até porque a gente pode se alimentar, mas não judia. Não faz mal, não maltrata o bicho, sabe? Não tem o porquê matar de forma... Nós conversávamos ainda sobre quando eram feitas ofertas em relação aos animais, né? Sim, quando tinha o sacrifício, a intenção era fazer a pessoa entender assim, uau, um ser inocente morreu por mim. Este era o princípio de sacrificar animais, que terminou em Cristo. Glória a Deus por isso. Né? Transferência de pecado. Que na verdade, na realidade, se aprimorou em Cristo. Cristo foi lá como oferta perfeita. Justamente um inocente morrendo por todos nós pecadores. E não há mais necessidade de sacrifício de animais, né? Então, assim, Deus não se agrada de maltratar os animais. Até tem um Provérbios, eu não vou lembrar agora certinho onde fala, mas diz que nós temos que tratar bem os nossos animais. Deus não se agrada que você judie num bichinho deixando no sol, preso, mal cuidado, que você vá pegar e fazer um animal sofrer na hora de matar. Não, mata da forma mais rápida e sem sofrimento, né? O sofrimento, não, Deus não se agrada disso. E a questão do sangue, especificamente a palavra fala que a alma está no sangue. A alma, né, a vida está no sangue. Então, é como tu tomar a emoção, comer a emoção da pessoa, comer a vida da pessoa. Isso não é o único sangue que nós simbolicamente bebemos, né? Por fé, é o de Cristo, né? Que Jesus falou, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, o que é tu tomar do sangue do Senhor, né? É tu entender que Ele se entregou por amor a nós. Aí é outra história. Mas dos animais, nós não podemos fazer isso, porque Deus se importa tanto
conosco, o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com as pessoas e a forma como nós tratamos o mundo em que vivemos, né? Os animais, a própria terra, né? Ela também tem vida, então a gente não tem que maltratar, nós temos que cuidar bem do que o Senhor nos deu para cuidar, para administrar, né? Só para finalizar, eu gostaria de ler Colossenses 3, a partir do versículo 5, diz assim, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós oramos que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, que você tenha um excelente domingo e que a reflexão da palavra de Deus esteja presente a cada momento, a cada dia dessa semana que vai se iniciar, em nome de Jesus. Amém. Amém.